dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo do ano de 2019, 86 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes. Para vocês terem ideia, é um aumento de quase 14% em relação a 2018. Que coisa, né? Nós vamos voltar a falar, inclusive, agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que tem mais detalhes sobre essa situação. Que números, né, Maria? Realmente nos assusta, né? Boa tarde. Os números assustam ainda mais, Wilson, porque 11% dessas denúncias são de violação sexual. Então, são dados bastante preocupantes. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado criminalista Leonardo de Moraes. Boa tarde. Bom, esses crimes, eles são punidos, eles têm a punição, mas estão aumentando muito. A gente não tem dados de 2020, mas parece que aumentou bastante desde o início da pandemia. Boa tarde. Boa tarde. O que chama a atenção é o aumento sistemático do número de crimes praticados contra a criança e também adolescentes. Se observou em números absolutos que chegavam a 86 mil o número de crimes praticados contra a criança e adolescente, em que deste número 17 mil crimes eram crimes de ordem sexual. E perceba, quando se comete um crime sexual contra um adulto, a pena ela é alta, né? É um fato reprovável. Mas quando esse fato alcança criança, ou seja, pessoa com idade até 12 anos, ou adolescente, a idade entre 12 e 18 anos, por conta da sua tenra idade, aumenta-se o grau de reprovabilidade e também o aumento da pena. Agora, qual é a explicação, né? As leis estão mais... Não que as leis estejam brandas, mas as punições, elas têm ocorrido? Nunca na história se conseguiu investigar tanto, processar tanto e se punir tanto pessoas que praticam crimes dessa natureza. Os órgãos de persecução penal, a polícia e o Ministério Público estão preparados, então, para esse tipo de criminalidade. Muitas das vezes esses fatos aconteceram até por meio digital, mas hoje, com essa explosão do acesso à internet e também da preparação dos órgãos que fazem essa perseguição do crime, se consegue aí com muito mais eficácia alcançar as pessoas que praticam esse fato. O que seria necessário seria uma grande mudança social, ou seja, em que alguns fatos que são simples também são encarados como criminosos e as pessoas tomarem a consciência de não praticarem tal fato. Eu vou dar somente um exemplo que acontece muito hoje em grupos de WhatsApp. Existem grupos em que existe um certo costume de se passar, de se transmitir, de se publicar mensagens de pessoas praticando atos sexuais, nudez, pornografia. O simples fato de alguém ter essa imagem guardada no telefone celular é uma prática criminosa. Quando você transmite, também existe um crime presente no Código Penal. E quando este fato, praticado exatamente como eu disse a vocês agora, tem como vítima criança ou adolescente, como eu disse antes, aumenta-se o grau de reprovabilidade e a pena pode chegar até 6 anos mais a aplicação da multa. Então as punições acontecem muito hoje. O problema é que falta uma certa mentalidade social em oferecer uma maior proteção, especialmente para quem é criança ou adolescente. E isso também é um alerta, né, que os pais devem ficar mais vigilantes com relação ao uso da tecnologia e também na própria casa, né, já que muitos desses crimes ocorrem ali dentro de casa por pessoas conhecidas. Muitas das vezes, né, esses fatos de ordem sexual, eles são difíceis de se alcançar o autor. Por quê? Porque crimes dessa natureza acontecem sempre às escondidas. E pior, no local que é a nossa casa, em que a criança, adolescente, ou até mesmo qualquer pessoa, né, uma mulher, por exemplo, deveria se sentir até um pouco mais protegida, é justamente nesse ambiente em que se acontece a maior parte desses crimes, né, contra a criança, adolescente, enfim, os crimes de ordem sexual. É interessante que haja um acompanhamento muito próximo pelos pais, né, um acompanhamento muito próximo por seus responsáveis e havendo um indicativo de que esse fato aconteceu, que procure os órgãos competentes. O Conselho Tutelar, que aqui em Maceió ele possui 10 regiões, em cada município também tem um Conselho Tutelar. Procure também a própria OAB, que tem uma comissão da criança e adolescente que é feita somente para acompanhar essas denúncias. Procure a Polícia Judiciária, né, a Polícia Civil, a Polícia Federal, para denunciar este fato, para que ele não aconteça, e também ao Ministério Público, para que ele possa, então, processar e aí conseguir, ao final do processo, uma responsabilidade criminal por conta desse ato que é injustificável em pleno século XXI.
Obrigada, então, pelas informações. Então, são caminhos, né? Como o doutor Leonardo falou aqui, não que esses crimes não existiam, mas é que antes ficavam às escuras, não tinha a investigação devida, e hoje sim a gente tem esse acompanhamento, e o fato também de um grande número de denúncias é sinal que as pessoas estão denunciando, estão também olhando para essas situações, estão perdendo o medo de denunciar, o que também é um fator positivo. Voltamos com você, Wilson.